Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo diácono aqui presente, prezados irmãos, podem sentar-se. Na missa de hoje, logo no introito, a igreja nos faz rezar pedindo a paz. Quando diz: dai a paz, Senhor, aos que em vós confiam, para que se manifeste a fidelidade de vossos profetas. Vamos pedir a Jesus, nosso Senhor, e vamos agradecer também hoje a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a paz que muitos países não têm. Quando há uma guerra, a pessoa deixa de se ocupar de muitas coisas importantes. É bem difícil numa guerra a gente rezar. É bem que a gente possa rezar, mas quando a gente reza em paz, é muito melhor. Mas uma coisa que nessa passagem nos é dito, é muito difícil nós darmos testemunha, ou darmos testemunho, para melhor dizer, das coisas de Deus, de uma vida cristã, se nós não temos paz. Existem dois tipos de paz. Aquela paz que é a paz externa, que todo mundo reconhece e gosta, e que quando nós conseguimos trabalhar, nós temos a nossa casa, conseguimos educar os filhos, conseguimos viver. E quando falta essa paz, tem que parar tudo, às vezes tem que fugir, tem que sair, ir para outra terra, para outro país. Então nós precisamos da paz. Deus nos tem dado esta paz externa. Vamos agradecer ao nosso Senhor e ao mesmo tempo pedir a Jesus que Ele dê a paz para as outras nações. Dai a paz, Senhor, aos que em vós confiam. Vamos pedir a Jesus nesse dia de hoje. Mas também nós precisamos da paz interior, que Jesus quer que haja em cada coração. É interessante Jesus falar que Ele nos deixa a paz, que Ele nos dá a paz, não como o mundo dá. Essa paz interna e interior, vamos pedir a Jesus para nós também nesse dia de hoje, meus amados irmãos. Na passagem que nós temos da epístola, gostaria de tirar uma breve lição com todos. São Paulo, nesse pequeno trecho aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios que nós temos aqui, ele diz que ele agradece a Deus pela graça que Deus deu aos coríntios. E São Paulo com isso já é um grande exemplo para nós, de nós agradecermos a Deus pelas graças de Deus, pelas graças que Deus nos concedeu, e também pelas graças que Deus concedeu à nossa família. Não devemos esquecer e todos os dias lembrar e agradecer a Deus. Um dos motivos de nossa constante oração é agradecer a Deus, nosso Senhor. Eu sei que todo mundo já agradece, mas a gente muitas vezes esquece de agradecer a Deus o suficiente pelas graças que nós recebemos de Deus. Pode ser saúde, pode ser também a união da família, a harmonia familiar, a recuperação, as vitórias que nós temos em família. Importante que nós agradeçamos. São Paulo, como um grande apóstolo, ele está agradecendo a Deus pela fé que se espalha no meio dos coríntios. Como também é importante que um pai e uma mãe que vê suas crianças que crescem, que se desenvolvem,
agradeçam a Deus, mas agradeçam a Deus se suas crianças crescem na fé, no amor a Deus e no amor ao próximo. Como São Paulo, a gente devia dizer, sem cessar, agradeço a meu Deus pela graça de Deus que foi concedida para a minha família. Mas, meus amados irmãos, quero destacar aqui uma coisa. São Paulo reconhece que os coríntios eram ricos ou enriquecidos em toda palavra e em toda ciência, porque já é uma grande graça de Deus. Como é bonito a gente ver uma criança, um jovem, que aquele interesse por Deus, que é rico na palavra de Deus e até na ciência, nas coisas de Deus, que é disso que São Paulo fala. E se a gente lê a epístola aos Coríntios, vai ver que é disso que ele fala. Mas uma coisa que não pode faltar, porque nós podíamos assim, sei lá, um padre muito dotado, um jovem muito dotado, uma irmã muito dotada. Pode acontecer da gente ser bem dotado das coisas de Deus, da ciência necessária, da fé, do conhecimento de Jesus Cristo. Mas uma coisa é fundamental que São Paulo logo em seguida nos recomenda, que é o que falta sempre, e muitas vezes nós falhamos nisso, que é testemunhar com a nossa vida o amor e a fé que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo no seminário, como é importante num seminário, não somente que haja os professores, que se reze, que haja uma disciplina ali, mas que aqueles meninos, que aqueles jovens vejam nos seus educadores um testemunho de fé, de amor, de fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Que além da ciência, se a gente soubesse muita coisa, nós podemos saber a lei de Deus, saber os evangelhos, conhecer perfeitamente a vida de Cristo, ter muito conhecimento, e a gente não dá testemunho disso. Não é porque eu sei que vai dar certo. Não é porque um médico conhece a medicina que ele vai ser um grande dedicado. Ele poderia conhecer muito bem e não se dedicar, e não ser generoso, e não se aplicar, e não socorrer, e não dar, oferecer o seu sacrifício para ajudar mais. Saber é muito importante, mas o saber não é tudo. É preciso que nós demos testemunho, ou seja, que nós pratiquemos e que nós sejamos vistos como cristãos. E São Paulo usa isso, o termo aqui, de testemunho do Cristo. Então ele fala que ele agradece a Deus, nosso Senhor. Os coríntios foram enriquecidos em tudo, na palavra, na ciência, e além do mais, os coríntios tiveram uma grande graça. Eles viram com os seus olhos pessoas dando testemunho do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os comentaristas falam que essas grandes testemunhas eram os próprios apóstolos, mas essas grandes testemunhas eram aqueles cristãos que se convertiam e que praticavam a sua fé no meio dos coríntios. Que nosso Senhor faça não somente que nós tenhamos a fé, mas que nós vejamos muitas testemunhas de fé católica entre nós. Tudo isso, meus amados irmãos, temos, e é claro que de todos esses trabalhos, porque dá testemunho de vida, não é que nós queiramos sempre dar testemunho de vida, é que se nós de fato vivemos a nossa fé, nós damos testemunho automaticamente. Tudo isso um dia será recompensado por nosso Senhor Jesus Cristo, que São Paulo fala, quando Jesus se manifestar
a nós. E é para isso que nós vivemos a nossa fé, para que um dia, nós que aguardamos, nós tenhamos a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero tirar, por fim, uma lição do Evangelho. No Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo entrou numa barca e chegou até a sua cidade, que era Cafarnaum. Depois que Jesus saiu de Nazaré, ele se instalou em Cafarnaum. Então, quando ele andava muito e tinha que parar, ele ia para Cafarnaum e ali ele se estabelecia. Ao chegar em Cafarnaum, eis que, diz o evangelista, apresentaram a Jesus um paralítico. E Jesus, vendo a fé, não do paralítico. Claro que Jesus via também a fé do paralítico, mas não é isso que o evangelista ressalta. O evangelista ressalta que Jesus estava vendo a fé daqueles que trouxeram o paralítico até Jesus. Porque muita gente será abençoada graças àqueles que têm fé. Vamos agradecer a nosso Senhor a fé do nosso pai, a fé da nossa mãe, a fé dos nossos avós, a fé dos nossos amigos. Nós somos abençoados, nós recebemos graças a essas pessoas de fé. Por isso que também é importante que muitas vezes a gente peça a nossa mãe que tem fé: mamãe, reza por mim para que eu consiga tal coisa. Meu pai, reze por mim para que eu consiga tal coisa. Porque muitas vezes Deus vai nos abençoar, vai nos conceder uma graça que nós precisamos em atenção às pessoas de fé. E nosso Senhor Jesus Cristo, vendo então a fé daqueles homens que trouxeram aquele paralítico até ele, que estava num leito, prostrado, então Jesus se ocupou daquele paralítico. Uma coisa é certa: aquele Senhor precisava de uma graça interior. Eu vou dizer, aquele Senhor precisava da paz. Ele era paralítico, né? Certamente o interesse dele era andar. Eu quero andar, não é igual nós, né? Nós, por exemplo, nós estamos sempre achando que falta alguma coisa para nós. Sempre estamos achando. A gente está em toda a saúde, está faltando um negócio, faltando dinheiro, faltando não sei o quê, faltando não sei o quê. Mas para um paralítico, pessoal, eu preciso ir andar. Está faltando isso para mim. Porque nós olhamos primeiramente o material. Mas Deus que vê o coração. Então, esse homem está precisando de paz. Aquela paz que o mundo não pode dar. Que só Jesus Cristo, nosso Senhor, pode dar. É por isso que vamos pedir a Jesus sempre: Senhor, dai-nos a paz. Essa paz externa que o mundo vê e precisa, mas também essa paz interior, sem a qual nós não podemos agradar a Deus. E que nós adquirimos, meus amados irmãos, quando nós nos aproximamos de Jesus. Sabe quando nós nos aproximamos de Jesus? Uma coisa assim infalível que nós pedimos a Ele: Senhor, perdoa os meus pecados e me dá a paz. Qualquer um que se aproxima de Jesus. Tanto assim que quando a pessoa começa a se afastar muito da confissão, é sinal de que está faltando paz naquele coração. Tem a paz externa. Tem alegria, sorrir, mas essa paz que só Deus pode dar, se a pessoa se afastou de Jesus, ele não tem. E por isso, quando aquele homem se aproximou, ou aproximaram aquele Senhor de Jesus, Jesus falou para ele: tem confiança, filho, os teus pecados te são perdoados. Aí começaram
a criticar Jesus internamente, porque nós podemos muitas vezes não criticar as pessoas externamente, mas criticá-las internamente. Quando nós temos reta intenção, nós amamos a Deus, ou nós amamos o nosso próximo, os nossos pensamentos são assim: o que a gente pode fazer para a gente poder ajudar? O que eu posso fazer para poder ajudar? Mas quando nós não temos esse amor ainda no nosso coração, a gente fica: fulano não presta, fulano não podia nem estar aí, não é? Quem pôs esse camarada aqui? Nós não pensamos em ajudar, nós pensamos em afastar aquela pessoa. E esses homens então que estavam lá vendo Jesus, assim, quem é ele que até perdoa pecados? Nosso Senhor sendo Deus, por isso que nós, quando nós nos confessamos, nós não somente nos confessamos de coisas externas que nós fazemos. Eu bati nos meus irmãos, roubei alguma coisa dos outros, me viram, agora vou me confessar disso. Mas também nós nos confessamos dos nossos pensamentos, que os homens não veem, mas Deus vê. Quando nos nossos pensamentos nós percebemos que nós consentimos neles, nós devemos também confessá-los. Padre, eu quero aqui pedir perdão porque eu tive um mau pensamento e eu acabei aceitando esse mau pensamento. Eu ofendi a Deus nele, com ele. Jesus, diz o evangelista, vendo aqueles pensamentos daqueles homens, disse assim: por que pensais mal em vossos corações? Como o nosso coração às vezes pode estar cheio de mal. Jesus é doutor nisso, ele fala: olha, nós sempre fazemos o que está no nosso coração. Por isso tem um negócio que não é bom que está no nosso coração, a gente deve rezar: Senhor, tira isso do meu coração, porque isso não é bom. Por que estáis pensando mal nos vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Que para Jesus, aquele homem precisava de uma cura interior. Ele precisava também de uma cura externa, que Jesus deu. Mas se Jesus lhe tivesse dado uma cura exterior e não tivesse dado a cura interior, o que seria daquele homem? Meus amados irmãos, como é bom a gente viver em família em que todo mundo tem um coração reto, um coração bom, justo, e que quer agradar um ao outro, ajudar e agradar a Deus. Como é bom a gente viver em família, que os corações estão em paz. Agora, se nós vivemos em família, está todo mundo externamente bom, mas todo mundo orgulhoso, um desprezando ao outro, não se reza, não se espera nada. Não se pode fazer um bem, porque só faço um bem se eu tiver uma recompensa agora de alguém. Eu não aguardo a grande recompensa de Deus. Então, esperando um dia a grande recompensa de Deus, que Jesus quer que um homem viva. Vamos pedir a Jesus que seja assim a nossa vida cristã. Então Jesus, para dizer que ele era Deus, que ele conhece os corações, que ele pode curar um coração, que ele pode perdoar os pecados, e por isso mesmo ele disse: levanta-te e anda. E curou aquele homem, e ele tomou o seu leito e foi para a sua casa, obedecendo a nosso Senhor. Vamos pedir a Jesus, nosso Senhor, que o nosso coração esteja em paz, e se ele não está, Jesus pode nos dar essa paz. Busquemos essa paz que está somente em Jesus Cristo, o quanto antes, numa boa confissão, e que nós sejamos ricos, e que também nosso Senhor nos ajude, não somente a estarmos cheios dele, mas que nós demos testemunha dele na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Convido a todos a pegar o inário para rezarmos juntos a nossa profissão.